Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, para você também que me segue aí no canal do YouTube, uma boa tarde, já são 4h pouco, 4h10 por aqui, né? E acabei de almoçar, estou aqui. Gente, vocês não vão acreditar numa coisa. Eu tinha gravado um vídeo maravilhoso, né? Uma palavra de Deus maravilhosa, e vocês não sabem o que aconteceu. Eu gravei com esse microfonezinho aqui abençoado, só que, né, os daqui estão usando muito, para que a voz da gente fique um pouco mais nítida, né? E eu não sabia que ele estava, acho que, descarregado. E até que minha filha falou, mãe, testa primeiro, né? Eu acabei esquecendo de testar, me empolguei gravando, gravei. Uma bênção ali, palavra de Deus, tudo. E quando eu fui olhar o vídeo, mudo, gente, mudo. Ai, que dó. Fiquei bem assim chateada, né? Porque eu deveria ter testado. Aí eu coloquei agora para, né, carregar esse microfonezinho aqui. E agora testei, tá saindo, né? Pelo menos mostrou que tá saindo. E ali eu coloquei, né, as palavras do Senhor, né? Eu coloquei não, eu li a palavra do Senhor Jesus, que foi sobre o Consolador, né? Que Jesus, ele é o nosso consolo, que ele está presente conosco todo o tempo, todo momento das nossas vidas. É preciso a gente sempre estar, né, com o Espírito Santo constantemente, né, em Deus para tudo, todo momento. Nós não podemos deixar de buscar esse nosso Deus que é vivo, né, que está conosco 24 horas ao dia, nos livrando, nos guardando, nos protegendo em todo tempo, irmãos, em todo tempo, todo segundo. E uma pregação maravilhosa. Eu fiquei bem chateada, né? Porque, poxa, estava ali inspirada, né? Pregando tudo, uma benção. Mas quando eu olhei, meu Deus, mudo, não acreditei. Aí eu tive que, não teve jeito. Tentei ver de um jeito, do outro, configuração, para ver se não era alguma coisa. Eu falei, mas como assim, né? Deixei baixo, assim, para não ficar também baixinho, porque esse microfone é para ajudar, né? A voz ficar mais perto, mais nítida, para ouvir melhor. E qual foi o problema? Não entendi. Mas amém. Mas estou aqui, né, nessa tarde abençoada. Já tivemos culto pela manhã. O nosso culto foi de manhã ali na igreja onde eu congrego. Foi uma bênção. Quem pregou ali foi um homem de Deus. Hoje ele é homem de Deus, né, que ele é um ex-mendigo. Quem vê lá no Shorts, eu postei lá um pouquinho, não tudo, mas postei lá um pouquinho dele dando um pouquinho do testemunho dele, uma bênção, né? E também coloquei lá no meu Facebook, né, o restante da pregação. Não coloquei tudo no canal, né? Porque eu queria ouvir um pouco, né, essas coisas, e gravei um pouquinho lá também no Facebook, fiz vídeo ao vivo, né? Então, uma bênção, muito bom a gente ouvir a palavra de Deus que nos edifica, testemunho também nos edifica, e foi uma bênção, graças a Deus. Então, quando a gente começa o dia com o Senhor, né, dando prioridade a Ele, que é isso que Ele nos ensina, dê prioridade ao Espírito Santo, nossa, as coisas tudo flui. Né, tudo você consegue fazer, nós que somos donas de casa, a gente consegue cuidar da casa, consegue cuidar de tudo que dá tempo. Agora, quando você não põe Deus em prioridade, nossa, parece que vira assim, ó, tudo de ponta cabeça. Você não consegue terminar o que você começou, e aqui vai para cá e vai para lá, fica tudo assim, ó, porque você não buscou Deus, né, não colocou Deus na frente, né, então fica uma coisa assim, meia, né, estranha, né, mas Deus nos ensina, buscar primeiro o Senhor Jesus, né, e as demais coisas, sua justiça, Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui nessa tarde, né, porque já faz um tempinho também, sempre eu estou postando vídeo aí para vocês, postando alguma coisa que acontece assim da igreja, algum evento, né, para sair mesmo, gente, eu não, né, só quando Deus mesmo preparar, mas eu creio que vai vir novidade por aí, em nome de Jesus, está chegando o finalzão do ano, né,
Já estamos já em outubro, falta somente 2 meses, meus queridos, para terminar o ano. Olha só, hein? E gratidão a Jesus, né, por estarmos aqui, né? Quantas coisas você já passou, quantas coisas eu já passei e quantas coisas nós há de passar, né? Porque o importante é que Jesus está conosco. Não pode sair do barco, né? Não saia do barco, fica no barco, né? Porque Jesus ele se faz presente, né? Até mesmo quando você pensar que parece que Jesus está dormindo, que Jesus não está te ouvindo, mas Jesus ele está ali por você, sim. Louvado seja Deus, né? Quando nós acharmos que estamos nos piores momentos das nossas vidas, Jesus ele se faz presente, sim. Ele não nos abandona de jeito nenhum. Né? O que ele gosta é que eu e você venhamos clamar. Tem um momento que a gente tem que clamar a Jesus. Eu, do meu jeitinho que eu sou bem difícil assim, orar em uma voz alta, só mesmo quando realmente, né, Deus me comove assim, eu começo a orar ali, aí sim, mas é bem difícil. Meu esposo, ele já gosta de orar bem em voz alta. Eu já gosto de orar, né, mais assim, entre eu e Deus. É meu jeito de ser, né? Poucas vezes que eu oro um pouquinho em alta voz. Mas eu me sinto melhor orando em comunicação em espírito com Deus, né? Apesar que Deus pede para a gente clamar, né? Tem hora que Deus quer que nós clamamos e tem que ser em alta voz. Louvado seja Deus. Mas em todo tempo, nós temos que orar a Deus, buscar a sua presença. Aleluia. E, enfim, gente, estamos já no final do ano, né? Então, é motivo de gratidão, já tá aí, né? A gente se preparando para mais o Natal aí tá chegando, né? Aleluia, em comemoração com a família, gratidão a Deus, né? O nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele reina, Ele está conosco, Ele está vivo, né? Para cuidar de nós, para nos livrar, nos proteger das ciladas do inimigo da nossa alma, que tenta contra as nossas vidas, né? Todos os dias, mas nós estamos bem guardados, né? Debaixo das mãos de Deus, das asas dele, que ele tem nos protegido e nos guardado, nos livrado de todo mal. Isso é gratificante, né? Nós estarmos na presença do Senhor, do Deus vivo. Aleluia, Jesus. E é muito bom. Eu só tenho somente a agradecer. Aleluia. E vou dizer para vocês, coisas acontecem em nossas vidas, né? Que não é fácil, né? Altos e baixos, mas o Senhor Jesus ele vai nos dando estratégia, vai nos dando mansidão, vai nos capacitando a cada dia, né? E nós vamos aprendendo com o Senhor, amém? Eu vou ver aqui, apesar que eu não sei se o louvor é melhor louvar sem, como posso dizer, sem a música, né? Porque senão dá direito autorais. Eu já tenho uns vídeos que já tem direito autorais, mas não porque eu quis, lugares que eu fui também assim gravar. Consegue abrir? Deus. Aí, infelizmente, tava as músicas, né, no final, assim, aí não tinha nem como tirar, porque se tirasse também, ia ficar sem graça, né, gente? Tirar tudo assim, ia ficar sem graça. E teve momentos que eu tive que deixar a música ali no fundo. Mas a gente estamos aqui, com a força do Espírito Santo. Né, estamos indo, né, aprendendo, caminhando, né, tem que ouvir a voz de Deus, tem que obedecer, né, tem aquela voz, né, a voz do Espírito Santo que fala conosco, né, e nós temos que dar ouvido a Ele. Tem aquele hino que fala, né, se eu não te ouvir, eu morro, acho que é da Sara, né, Sara Farias, louvado seja Deus. E é um hino muito bonito que está cantando muito agora nas igrejas, né, bastante grupos, irmãs louvam ele, um louvor muito assim, que fala conosco, né? É uma bênção, edifica, né, a nossa fé, né? Porque a gente tem que estar falando e ouvindo também a voz de Deus para nos edificar, para nos consolar, nos dar força, porque é assim que a gente vai vencendo, né? Crendo e confiando que Jesus, ele vai mudar a nossa história, o quadro da nossa história. Louvado seja Deus, irmãos. E o que eu posso dizer nessa tarde? Para você que está aí do outro lado,
confia, creia. Eu não sei o que você possa estar passando aí do outro lado, o que você possa estar precisando da parte de Deus, eu não sei. Mas o meu Deus, Ele sabe. Né? E Deus sempre nos ensina, dobra o seu joelho, peça para o Espírito Santo que Ele vai enviar a providência. Ele vai enviar a providência. Porque é o único que a gente pode pedir, é o único que pode fazer um milagre por nossas vidas. Né? É o único que pode tocar nos corações, transformar corações de pessoas que muitas das vezes têm um coração endurecido, Deus pode amolecer, né? Então Deus, ele tem os seus métodos de cuidar do povo dele, né? Ele cuida de nós, de todos os detalhes, ele não deixa faltar nada para nós. E aquela palavra, né? Quem tem Jesus tem tudo, né? Não precisa estar buscando em outras coisas. A gente só precisa buscar em Jesus, porque Ele supre as nossas necessidades, né? Aquele que nós estamos necessitando, aquele que nós estamos precisando da parte do Senhor Jesus. Então, gente, tive que parar ali, um pouquinho ali rapidinho, mas voltei com vocês. E é isso, entendeu? A gente tem que deixar a nossa fé. Oi, que bem, eu quero, meu amor. Não quero. Ai, é que eu vi aqui, gente, um arroz doce não, canjica que eu fiz, eu tinha até esquecido para sobremesa, né? Que eu acabei de almoçar quase agora. E eu tô vendo ela colocando ali a sobremesinha. Põe um pouquinho, só um pouquinho pra amanhã ali no copo, não, amor. Só um pouquinho, não quero muito não, que eu acabei de almoçar. Eu tô meio cheia. Isso que é bom que dá uma quebradinha, né? Dá uma quebradinha pra mim. Porque eu não gosto de comer gelado bastante. Dá uma quebradinha só, pra deixar quentão, mas quebra ele. Põe junto com você. Pode colocar. Não precisa botar muito não, tá bom, minha filha? Tá bom, minha filha. Esse é meu, isso. Tá bom, só um pouquinho só. É que eu acabei de almoçar e ainda tô cheio. Então, gente, é benção, né? Aí, a gente temos que sempre estar sempre se espiritualizando, buscando santidade em Jesus, né? Sempre buscando sempre estar firme com Deus, porque senão a gente não suporta, né? As lutas a gente não suporta, mas sempre tem uma palavra de edificação para mim e para você. Basta a gente ler a palavra, né? Que, como diz, né? A correria, muitas das vezes o cansaço, né? Eu sei como que é, porque a gente está daquele jeito, né? De uma maneira, assim, com cansaço, a gente está com sono, né? E o corpo da gente quer apenas descansar, porque nós não somos de ferro, né? A gente precisa também, que nem fala, né? Corpo, alma e o espírito. A gente também precisa cuidar do nosso corpo. O corpo também, ele precisa descansar, a mente precisa descansar, né? Para que nós possamos ter um novo amanhecer melhor, né? Mente, tudo, né? A gente precisa estar renovado. Louvado seja Deus, né? Para que possa, né? Dia após dia, né? Na luta de cada dia, a gente poder conseguir, né? Alcançar nossa vitória. Graças a Deus por isso. Mas Jesus, mais uma vez, ele sempre está conosco. A gente nunca se esquecer do Espírito Santo. Olha só, que delícia. Vou comer aqui, isso aqui é canjica, tá? Canjica branca. Vou comer agora aqui. Eu tinha feito, faz tempo que essa canjica tava ali. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer minha canjica, né? Olha, ela já tá meio assim. O que foi? Meu Deus do céu, a menina esquentou o negócio com a colher e tudo. Isso é vontade de comer, gente. Mas não derreteu não, tá vivo. Mas que colher de alumínio? Não, é alumínio. O alumínio que puxa, não pode pôr nada de alumínio, não. Ai, não, isso daí ainda... Ai, eu achei que não podia colher, eu falei, meu Deus, mas... Não, mas só não. Vai, gente, ó. Ele ficou gostosinho. Ele ficou melhor ainda quando faz na hora, né? Depois quando é no próximo dia assim, fica bom, não fica. Não ficou daqueles assim, bem cremoso, né? Mas tá bom. Ficou bem gostosinho. Não ficou doce demais também, porque doce ficou horrível.
Dá para comer a sobremesa, né? Graças a Deus. Uhum. Então, gente, como eu estava dizendo, a nossa base é Jesus, a nossa rocha é o Espírito Santo, sempre. Porque nós não podemos, Jesus sempre nos ensina que nós não podemos querer se acomodar, né? Porque a gente sabe que tem um adversário, o inimigo da nossa alma, que ele não descansa, né? Ele está sempre ali trabalhando contra nós. E nós precisamos estar sempre, né, atento, como Jesus quer que nós venhamos estar. Sempre atento, sempre na presença de Deus. Mas acho que não houve não, né? Houve, o que eu estou falando. O ruído. Eu acho que não houve esse ruído, porque fala que ele tampa, né? Assim, dá pra ouvir, porque esse não é dos melhores. Mas isso que tampa, né? Fazer o teste, né, gente? Ó, gente, isso aqui é o microfone, eu tô testando ele. Eu mesma, se eu faço meus vídeos, eu sempre fiz sem. Ele pega um pouquinho. Bem pouquinho, né? Ó, a gata tá passando um avião. Não vê o barulho, porque sempre quando tá falando... Acho que se o barulho for muito alto, ele pega. Aí eu vou ver depois como que vai ficar, porque é a primeira vez que eu tô usando esse microfonezinho aí, que agora os blogueiros, né, do YouTube, sempre estão usando agora esse microfonezinho que ajuda, né, para nós que gosta de gravar vídeos, né, com a nossa voz. Ainda mais quem me seguir lá no comecinho dos meus vídeos, eu não sabia ainda edição, né, dos aplicativos, eu tipo assim, eu gravava e ficava bem baixinho a minha voz, não dava para ouvir, não dá nem para ouvir o que eu tô falando. Aí depois eu aprendi também que eu gravava, né, quando eu não tinha esse microfonezinho, agora que, né, graças a Deus, vim ter. E eu pegava, eu deixava como diz, o volume do celular alto. Aí se deixar alto, o volume sai baixo. E se você deixar bem baixinho, o volume da sua voz vai sair alto. Aí eu fazia assim, enquanto eu não tinha. Aí eu fui aprendendo. E agora tô bem mais melhorzinha, né? Claro, graças a Deus. Mas ainda tô aqui procurando, né? Cada vez mais a gente usa o que a gente tem. Não tem um iPhone, porque diz que o iPhone tem uma câmera muito boa, né? Para poder você estar gravando seus vídeos, essas coisas. Ele é ótimo para gravar, né? Porque tem uma imagem bem nítida, bem bonita. Né? Por enquanto eu não tenho, mas eu uso o que eu tenho, que eu consegui, graças a Deus, né? E agradeço por isso. Quem sabe um dia aí, né, Deus me abençoar, né, eu possa estar mostrando para vocês meu iPhone, ô glória. Tenho vontade de ter um, gente, se vocês quiserem me abençoar. Eu agradeço mesmo, viu? Ô Jesus, vai ser um anjo de Deus para me abençoar, né? Vai ser bênção. Eu tenho vontade de ter um, né? Só que agora as condições não convêm agora. Mas amém. Fico feliz por ter, né, o que eu tenho, que eu não podia ter outros anos atrás. Eu nem sonhava em ter o que eu tenho hoje, né? E graças a Deus nós temos que ser gratos ao papai. Amém? E, gente, eu tô aqui ainda comendo esse arroz doce que a gente fica falando, né? Não, benção. Eu falando desse jeitinho que eu lembrei da mulher que eu descobri aí no YouTube. O nome dela é Ana. Vamos ver se eu vou lembrar tudo. É Ana, não sei se é Ana Lúcia, uma coisa assim. Uma bênção. Ela fala sobre, né, ela conta o testemunho dela, dos 2 relacionamentos que ela teve. E, gente, ela passou uma situação bem difícil na vida dela. E só vocês indo lá no canal dela, eu acho que é Ana Lúcia, tá? Eu vou conferir direito. Mas eu acho que é isso, é Ana Lúcia. Vocês vão lá, confere, e vocês vão ver lá o testemunho dela, uma bênção, né? Essa mulher, tipo, a história dela é uma superação de vida, não só dela, como muitas outras mulheres passa por situações difíceis que só Jesus para ajudar. Só Deus sabe, né? Que a gente não sabe, a gente não está vendo, Jesus ele vê. Mas ela tem sido assim e está sendo um canal de bênção para pessoas que precisam de ajuda, né? Em todas as áreas. O testemunho dela mexe em todas as áreas, né? Então, vai lá,
Não sei se é esse mesmo, Ana Lúcia. Se for, pesquisa lá. Mas acho que se não aparecer, você vai ver lá. Ela é branquinha, assim, com o cabelinho até aqui. Uma benção. Você vai estar lá ouvindo o testemunho dela, que edifica muito. Né? Muitas outras coisas assim, ela vai, através do Espírito Santo, vai trazendo para nossas vidas. Ainda não assisti tudo, assim, os testemunhos sim, mas outras coisas não, que eu tô vendo lá, né? As coisas que ela posta. Mas enfim. Meu esposo tá chegando já. Ele já volta, ó. Mas uma bênção. E é isso, como eu tô falando para vocês. Esse vídeo aqui foi mais assim um vídeo para poder. Que isso, amor? Ah, o Best of que isso? É quase igual, é? Eita. Ah. Nossa, como aumentou. Jesus. Nossa, Beus Pan. Ah, isso daqui nunca ouvi falar, não. Mas faz o mesmo efeito, tá ótimo. É, né? Mas tá bom, isso faz o mesmo efeito. Isso aqui, gente, é coisa assim pra cólica, né? Sabe como é, né? Mulher, todo mês a sofrência das cólicas, inchaço, fica com a barriga que, meu Deus do céu, não é nossa, viu? Você tá com a barriga de 3 meses, inchada, dores. Ah, minha esposa aqui, ó. Fala oi, amor. Oi, gente. Povo aí do canal. Oi, gente, tudo bem? Uma boa tarde para vocês, abençoada pelo Senhor Jesus. Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, ele foi lá buscar, gente, o remedinho pra mim, ó. Eu tava falando pra ele que eu tava com cólica, eu sempre compro aquele, o Buscopan. Eu gosto de estar tomando, né, que às vezes vem aquelas dorzinhas chata, enjoada. Aí eu tô sem nenhum remédio aqui, estou sem Buscopan, tô sem Simegripe, tô sem Dipirona. E preciso comprar, né? A gente recebe assim o dinheiro já vai, né? Porque a gente tem dívida, tem as coisinhas para comprar, e é horrível a gente comprar as coisas em picado, né? Porque assim, eu já fiz, até que eu postei no canal, fiz aquela, né? Reposição, que eu falo sempre reposição, porque graças a Deus, Jesus nunca deixa, né, zerar, graças a Deus por isso. Então, quando a gente vai no mercado, a gente apenas repõe, né? Repomos aquilo que falta, né? Eu vejo aqui, faço a minha listrinha, vejo lá no armário quanto tem, aí eu vou só suprir o que está faltando, não vou, né, comprar tudo, porque quando você compra tudo, misericórdia, fica bem mais caro, ainda mais o arroz, feijão, né? Graças a Deus o arroz deu uma reduzida, né? O café tem alguns que deu uma reduzida, que é mais aquele União, que eu achei lá no Atacadão mais barato, né? E essas coisinhas, e essas coisas mais grossas, que é a comida, né? Assim, tipo a cesta básica, né? O mais grosso é o mais caro. Aí quer dizer, aí você compra aquilo, não sobra, né? Porque praticamente você vai no mercado, já dá, dependendo se você for comprar, já era, né? O dinheiro, já vai-se embora. Você não ter, tipo assim, o controle, saber que você compra, né? Tem que olhar direitinho, não comprar nada a mais assim do que não precisa, né? Mas comprar o que precisa realmente. Então é isso, mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado, né? Graças a Deus. E é isso, aí ele foi lá e comprou um remedinho ali, depois eu vou estar tomando esse remedinho aí. Porque de vez em quando, não direto, mas de vez em quando tá me dando umas dorzinhas chatas, meu Deus do céu. Então é benção. Então, gente, pois é. E é isso, assim, eu sempre falo, né, que eu vou contar um pouco da minha história, mas é assim, porque é tão corrido o dia da gente, a semana, igual eu estava falando pra vocês, é corrido. Quando a gente está assim, né, graças a Deus, ali no nosso serviço, tudo, trabalhando, e o dia já se vai, que eu gosto mesmo do dia cedo, né, cedo, de manhã.
que ali você tem mais disposição, fazer as coisas, tudo, você rende mais o seu dia, né? Agora quando já chega de tardezinha, você já está só pela graça do Pai, né? Pela graça do Espírito Santo, né? Que Jesus vai dando ali, o resto ali é só Jesus mesmo. E aí você tem, né, o restante da tarde, mais um pouquinho, alguma coisinha que você vai fazer, pronto, chegou a noite, já era. Você já está, né, pronto ali para descanso e um outro dia, em nome de Jesus. Mas é bênção. Espero assim muito que vocês estejam gostando, né, deste canal. Se você não é inscrito, se inscreva, né, me ajuda aí no YouTube, né, para que ele entenda aí que vocês estão gostando deste conteúdo, né. Obrigado por vocês deixarem eu poder estar entrando aí, né, na tua casa através dessa telinha. E vocês me ajudem, né? Vamos orar, né? Um pelos outros, sempre oração, é muito bom a gente estar orando, a gente querer que Jesus venha abençoar a cada lar, a cada família, né? Venha para com a solução, né? Que tem tantas pessoas precisando, né, de uma ajuda, né, em várias áreas. E a nossa solução é Jesus Cristo, né? Porque a gente queria poder fazer, mas o que a gente não pode fazer, a gente ora, né? Jesus, ele vai de encontro, ele vai fazendo a obra, né? E vai dando vitória, amém? E, assim, eu posso dizer, gente, eu tava aqui, igual parei um pouquinho ali, aí voltei aqui com vocês a poder trazer uma palavra nessa tarde aos seus corações, amém? E essa palavra, aí eu falando com vocês aqui, eu queria deixar uma palavra para vocês, né? Para não terminar assim um vídeo, né? Sem fim, né? Precisa terminar e a gente termina com a palavra de Deus, que fala assim sobre o publicano, né? Que fala aqui, ó, a palavra de Deus sobre o publicano. Aleluia. Que fala assim, é a parábola contada por Jesus, que está lá em Lucas 18, 9 ao 14, onde um publicano arrependido e humilde e justificado, é justificado por Deus a orar. Né? Ele é justificado a Deus por orar, a Deus a orar. Aí está assim, ó Deus, ele orando, tem piedade de mim, que sou pecador. O texto enfatiza que a humildade leva à justificação, enquanto o orgulho, como do fariseu, na mesma parábola, é condenado. Né? Está falando aqui que aquele publicano, ele orou a Deus. E ele dizia ali, ó Deus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele ama aquele que é simples, aquele que abre o seu coração, aquebrantado diante de Deus, na simplicidade. Não precisa você falar bonito, não precisa falar, né, com muitas, né, eloquência, não. Fale simples e sincero, né? A gente tem que falar aquilo que tem no nosso coração, não adianta a gente esconder de Jesus, porque Jesus, ele conhece, né? Ele só quer que a gente se abra. E fala assim, o publicano, cobrador de impostos, desprezado pela sociedade judaica por sua profissão e associado a pecados. O publicano, ele era cobrador de impostos, ele ali costumava a cobrar os impostos a mais, né, ali do povo, e ali ele era desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Está falando que ele era desprezado pela sociedade judaica por sua profissão, associado a pecados. Na parábola ele se mantém distante, não ousa olhar para o céu e batendo no peito, clama a Deus por misericórdia por ser pecador.
né? Ele estava pedindo misericórdia. Às vezes a gente reflete que Deus deixa o homem ou a mulher, vice-versa, ir, né, até aonde Deus permite. Tem uma hora, por isso que fala que é o próprio Espírito Santo, né, é ele que transforma o coração do homem e da mulher. É só Jesus para fazer isso. Ninguém pode mudar ninguém a não ser Deus. Deus faz com que ele olhe para si próprio e se arrependa, né, de seus próprios pecados. Né? Ele começa a se olhar, e assim esse publicano começou a se olhar. Ele começou a lhe pedir misericórdia para Deus, porque eu acho que aquilo já estava incomodando ele. Louvado seja Deus, era um trabalhar de Deus sobre a vida, né, do publicano. E falava, né, o fariseu, homem religioso, que se considerava justo, olha, e superior aos outros. Ele era religioso, tá vendo? Orando de forma arrogante no templo. Olha só, tá vendo, gente? Ele agradece por não ser como os outros, nem mesmo como este publicano. Louvado seja Deus, né? Aqui está falando sobre o fariseu que mostrava-se um homem arrogante, né? Que orava em alta voz, mostrando que ele não era como o publicano, né? Muitas das vezes a gente vê que pessoas olham para o outro e querer se achar melhor, né? E Deus, ele não vê assim, né? Olha só o que acontece. A conclusão de Jesus. Jesus declara que o publicano foi para casa justificado e não o fariseu, né? Olha aí Deus falando, né? O publicano ele foi para casa justificado, ele com a sua simplicidade, ele orou a Deus, pediu a Deus para ter misericórdia dele, porque ele era um homem pecador. Ele sabia o que ele cometia, o que ele fazia, era pecado diante dos olhos de Deus, né? E Deus gosta disso, da sinceridade. Enquanto o outro estava se achando religioso, porque eu estou aqui, eu sou mais crente do que fulano, né? E não é assim, né, gente? Deus olha para dentro, né? Deus olha para a sinceridade. Louvado seja Deus. Aí está escrito assim, a mensagem central é que Deus exalta o humilde e humilha o orgulhoso, o caminho para a graça divina e o reconhecimento da própria fragilidade e a dependência da misericórdia de Deus e não a autossuficiência e o julgamento dos outros. Olha só, tá vendo aí? Deus está falando aqui que Deus exalta o humilde e humilha o orgulhoso. Então, aquela palavra que fala, né? Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Né? Então, Deus, ele exalta aquele que se humilha diante de Deus, né? Que pede misericórdia para Deus, está ali de joelhos, se humilhando ao Senhor, se olhando para si próprio e falando, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, né? Se olhando para si próprio e falando a verdade, né, para Deus, se abrindo para o Senhor. Esse Deus, ele olha assim e exalta ele. Ele está sendo sincero diante do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, amém? Essa palavra aqui, e fala também que quando Jesus ele ia passando, né, por ali, Zaqueu, ele é um homem de baixa estatura. Zaqueu não, o publicano, Jesus, o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que eu estou confundindo as coisas aqui, que é Aleluia, Jesus. O Zaqueu já é outro, né? Que fala que ele é de baixa estatura, né? E que ele sobe num pé de árvore para ver Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele vê ele, esse aqui não viu ele, mas ele viu. Jesus viu e falou, Zaqueu, desce depressa, que hoje, né, que hoje terá salvação em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos ficaram, né, perplexos por ver um homem também pecador, né, e Jesus entrar na casa de um pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, a gente sabe que ele, aqui na terra, ele trabalhava para curar os doentes, para curar pessoas que estavam enfermas.
E muitas pessoas eram enfermas, né? Coxos, aleijados, cegos, mancos, né? Todo tipo de enfermidade. E Jesus ali sempre operando milagres, maravilhas, né? Sempre fazendo a obra do Pai. E muitos o seguiam, muitos o seguiam. A multidão era muito grande. Mas eram poucos que queriam permanecer com Jesus, porque muitos iam atrás do milagre. Muitos contemplavam o milagre de Jesus. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia não é diferente. Jesus não mudou, ele é o mesmo, ele continua operando milagres e maravilhas, mas muitos, infelizmente, vai correr atrás somente do milagre, né? Só quer ir atrás da onde faz, da onde acontece, né? Porque aquele lugar ali que é simples, que é humilde, ninguém quer saber. E é onde Jesus ele se faz presente. Muitas das vezes a gente precisa ter, que Deus quer que nós vamos ter, discernimento, né? Nem todo lugar Jesus está, nem todo barulho Jesus está. Tem que saber aonde Jesus realmente ele se faz presente. Isso é aonde, através do Espírito Santo. Quando a gente busca, né, ao Senhor, né, a gente tem visão espiritual, a gente tem entendimento da parte de Deus, né, para não ser enganado, como Jesus fala que nos finais dos tempos, há falsos profetas, há muitos que virão em nome do Senhor Jesus, enganarão a muitos. E já está acontecendo, né, gente? Já está acontecendo tudo isso, né? Já está acontecendo, porque a palavra do Senhor Jesus está sendo cumprida na terra. Essa palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor, aqui, ó, está escrito tudo, as coisas aqui que os discípulos escreveram, Mateus, Marcos, Lucas, primeiras crônicas, segundas crônicas, né? 1 Samuel, tudo escrita, que foram quando Jesus estava aqui na terra, não é histórias, né, contadas, inventadas, não, foram pessoas que conviveram, né? E essa Bíblia que foi escrita, né, por homens que viveu. Louvado seja o nome do Senhor, foram escritas, né, por homens que viveram, presenciaram, né, os milagres de Jesus, Jesus fazendo a obra aqui na terra. Louvado seja Deus, né, está aqui, testemunho para que nós possamos contemplar os exemplos de Jesus, que ele é o maior e melhor exemplo para as nossas vidas. Quer um exemplo? É Jesus, né? Quer olhar para alguém que não tem erro, não tem pecado? É Jesus, é o único, porque se você olhar para outro, você vai encontrar falhas, você vai encontrar erro. Não vai ter ninguém perfeito, não existe ninguém perfeito aqui, não existe, não existe, não existe. Deus ele capacita, Deus derrama os seus dons, Deus usa um de cada maneira especial, uns com mais, outros com menos, assim, conforme a vontade, à medida que Jesus quer derramar sobre a vida da pessoa e através da busca dela também. Né? Quanto mais você receber, mais você vai receber, também mais será cobrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vai depender de você, com a sua vida com Deus, né? Você buscar você cada vez mais abrir seu coração, mais Jesus vai derramar sobre a sua vida. Pede, pedida se vos dá. Pede, pede, pede que Jesus vai te dar, né? Mas esteja preparado também, né? Para receber, para obedecer, para fazer, né? Porque Jesus ele dá, mas também ele cobra. Ele quer que não o vaso seja ali cheio, né? E depois não faz para Jesus, né? Muitos Jesus quer que vai, faz e aí não quer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eita, bichinho, que boa. Então, gente, é isso, né? Nós temos que aprender cada dia pedir para Jesus entrar em nossas casas, né? Fazer morada, né? A casa somos nós, né? Nossa casa aqui física também. Jesus também entra aqui porque Jesus ele é bem-vindo, né? É preciso ter a presença de Jesus porque ele traz paz, ele traz alegria dentro da nossa casa, ele traz renovo para nossas vidas, para nossa família, que a gente precisa ser coberto com Jesus, com a proteção espiritual de Jesus, né? Para Deus nos livrar, meu Deus, de todos os lados, né? De todos os lados. Nós precisamos ser protegidos pelo Espírito Santo e ele nos guarda sim. Amém? Glória a Deus. Então, foi assim, uma palavra rápida, né, sobre o publicano, né, louvado seja o nome do Senhor, que ele devolveu ali, né, o que ele roubava, né, os impostos dos moradores ali, né,
Louvado seja o nome do Senhor, e devolveu em dobro, né, aquilo que ele estava roubando. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então ele fez ali, ele falou para o Senhor que ia devolver em dobro, e devolveu tudo, né, e não fez mais aquilo, né? E é lindo quando a pessoa reconhece, né, que é falho, né, está errante, né, diante dos olhos de Deus, e ali se põe na posição. Deus ama isso porque é um homem valoroso, é uma mulher valorosa, né, obediente à voz de Deus, do Espírito Santo, e sua vida vai fluir, sua vida vai ser abençoada com Jesus, né? Deus vai te livrar de tudo, as bênçãos vão correr até você, né? Vai ser bênção de Deus, cada vez mais brilhando e brilhando e brilhando para a glória de Deus. Deus vai usar tremendamente na terra, né? Que é isso que nós temos que ser a diferença. Jesus procura homens e mulheres de Deus que faça a diferença. Não seja apenas multidão, né? Não seja só mais um seguidor, mas seja, né, um que permaneça com o Espírito Santo, seja um servo, uma serva de Deus. Esse sim, né? Servo e serva de Deus, né? Buscando a presença do Espírito Santo, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, que ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja, e é isso que ele fala: prepara a igreja minha, esteja preparada, porque eu vou te buscar, eu vou te buscar. Jesus já tem buscado muitos Jesus já tem tirado desta terra, né? E muitos vai ser tirado ainda, muitos estão aguardando ainda, né? E é isso, a nossa esperança é Jesus, né? É a volta do nosso Pai, para que nós possamos verdadeiramente ter a nossa morada celestial que Jesus preparou para nós, a nossa nova casa, né? Que nós vamos ter, já está preparado para que nós possamos ir morar com o nosso Papai do céu, né? E sermos alegres, felizes, adorando o nosso Senhor poderoso, Rei Jesus, sempre, 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 sempre. Sempre, não vamos lembrar de mais nada dessas coisas daqui da terra, dessas dores, aflições, preocupações, né? Aquilo que entristece o ser humano aqui nessa terra, né? Preocupação com dívida, preocupação com parente, preocupação com o que comprar. É tanta coisa, gente, tanta coisa. Mas Jesus é aquele que fala: tenha-te bom ânimo, né? Que eu te ajudarei. Levanta-te, coloca-te de pé, né? Porque nós não estamos sozinhos na guerra, na batalha. Jesus, ele está conosco. Jesus só quer um povo corajoso, valente, né? Que diga: Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Que Jesus, ele vai estar contigo e vai te levantar fortemente como homem e mulher de Deus na terra, né? Que ele continua ainda trabalhando, ele continua realizando sonhos, né? Ele continua fazendo a sua obra, né, sobre a terra. Enquanto nós estamos aqui, nessa terra, com fôlego de vida, ainda há esperança para nós, há esperança para a sua vida. Você ainda que não aceitou Jesus, aceite o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador. Não perca mais tempo. Ah, não perca mais tempo, não fique esperando mais. Ah, é porque ainda não sou liberto do cigarro. Ah, porque eu não sou liberto disso, não sou liberto daquilo. Ah, porque eu não estou preparado. Se você ficar pensando essas coisas, você nunca vai conseguir, porque você sozinho você não consegue. Tem que dar o primeiro passo para Jesus, né? Se fosse também a minha vontade, né, a minha força, eu não teria força, mas Jesus, ele tem suas maneiras de trabalhar, né? Tem momentos que Deus faz na situação de pessoas que Deus, por amor àquela pessoa, não porque Jesus é ruim, não, Jesus não é ruim, é a misericórdia de Deus. E Deus faz acontecer situações para que não perca aquela alma que ele comprou. Tá entendendo? E muitas das vezes se pergunta, se questiona: Jesus, por quê? Por que Jesus diz por quê? Porque Jesus te ama. Ele não quer te perder. Louvado seja Deus, ele tem coisa linda para você, né? Você é comprado, você é valoroso, valorosa, preciosa aos olhos de Jesus. E ele não quer perder, né? Há uma grande guerra, há uma grande batalha por sua vida, você sabia disso? Por sua alma, você sabia disso? Por minha alma, louvado seja Deus. E Deus só fala uma coisa para nós: guarda o que tens, guarda o que você tem. O que eu tenho? A sua alma é preciosa. Amém? A tua alma é preciosa. Guarda, né, na presença de Jesus. É isso que você tem que fazer.
Louvado seja o nome do Senhor. Fica firme com o Espírito Santo. Busca uma igreja. Vá para um ministério que pregue a verdade, porque há várias portas abertas que Jesus não está ali. Né? Todas as portas que estão abertas aí, Jesus não está. Ei, que eu estou aqui, não. Tem que pedir direção para Deus, né? Para saber onde você está entrando, para não comer alimento estragado, né? Para não estar aí depois, né? Aí muitos pensam que está certo e não está. E Jesus que vai abrir os nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus vai te direcionar a um ministério, né, a um pastor que cuide de você, né, que você será uma ovelha, e você, como ovelha, não pode estar desgarrada, né, do aprisco, tem que ter um pastor para cuidar de você, né, essas pessoas que querem ficar aí peregrinando, né, livre, né, sou peregrino, sou, né, esqueci o nome que eles falam, né, aí que só fica só fazendo a obra aí, não tem um pastor, eu vou fazendo a obra, itinerário, que fala, ai, eu esqueci o nome da palavra, gente, itinerário, uma coisa assim, me perdoa, tá, eu esqueci o nome, mas essas pessoas que fazem a obra de Deus aí não tem ministério, né, não tem ministério, não tem pastor, para não estar barrando ali o ministério deles, porque eles querem fazer a obra livremente. Mas o certo é a gente ter o nosso pastor para que possa ser, né, através de um líder, abaixo de Deus, né, Deus acima de todas as coisas, abençoando para que você possa ter a sua bênção. Onde você for, você é abençoado, porque seu pastor te abençoou. Amém? Então vá, busque hoje, né, não sei, hoje é domingo, né, dia de culto aí, né, muitos gostam de congregar, não porque gostam, às vezes mesmo, porque não tem tempo, né, de estar cultuando nas semanas, no serviço, às vezes não dá tempo, né, então você que tem apenas o domingo para buscar o Senhor, para buscar um ministério, vá, corra, enquanto há tempo, né, porque esse tempo vai se acabar, esse tempo vai se acabar, é a palavra de Deus que fala, né? Esse tempo vai acabar, muitos vão procurar e não vão encontrar, porque Jesus vai ter já voltado, né? Jesus já buscou a sua igreja e vai ficar somente aqueles que estão afastados da presença de Deus, aqueles que não quiserem compromisso com o Senhor, vão estar correndo, batendo nas portas, né, para encontrar com o Senhor Jesus. Ah, eu quero me batizar, ora por mim, eu me arrependo, mas aí já foi tarde demais. Né, já foi tarde demais. Jesus te dá oportunidade todos os dias quando você acorda. É uma oportunidade para a tua vida, para você se arrepender, para você reconhecer que você tem um Pai que te ama, que zela por você, que cuida de você. Esse fôlego de vida não é teu, é do Senhor. Você vai dar conta. Amém? Você vai dar conta e você vai ter que devolver para Ele. Vai ser voltado para Jesus. E aí? O que você vai ter a dizer? Não tive tempo, não pregaram de Jesus para mim, eu não conhecia Jesus, minha vida era muito corrida. Que desculpa você vai dar? Não vai ter mais como voltar atrás. A oportunidade é agora, né? Não deixe de fazer o hoje que você, não deixe de fazer o que você tem para fazer hoje, deixar para amanhã, para depois, porque pode ser muito tarde. A gente não sabe. O dia do amanhã pertence a Jesus Cristo. Nós não sabemos o dia do amanhã. Hoje nós estamos aqui. O amanhã só Deus sabe. Muitos estão aqui hoje, mas não sabem se vai estar amanhã vivo. É verdade, né? Então, é uma oportunidade. Perdão, gente, eu acabei de... Ai, meu Deus. Ai, eu pôr a mão no microfone aqui, vai fazer barulho aí. Então, é uma oportunidade que Jesus, Ele tem para as nossas vidas. De nós lembrarmos que nós temos um Pai que cuida de nós o tempo todo. Né? Quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Nós acorda, Ele está cuidando de nós. Nós sai de casa, Ele está cuidando de nós. Nós volta, Ele está cuidando de nós. É o tempo todo. Que Pai é esse? Maravilhoso. Que está de olho em nós. E que pode olhar a humanidade toda. Que não é só eu nem você. Milhares e milhares e milhares de almas. Esse é o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus pelo bom Consolador, que é Jesus Cristo, que ficou conosco para nos guardar, para nos livrar, né? E é isso, somente gratidão. Então busca o Senhor, vá para uma igreja, nem
Não perca essa oportunidade, não. Vá lá. Você não vai perder seu tempo. Né? Quantos no calor desse está calor hoje? Né? Voltou a fazer calor, estava frio, é frio, é calor, é frio, é calor. O tempo está meio assim, sabe? Só Jesus. Só Deus sabe todas as coisas, mas vamos dar glória a Deus por tudo. Mas hoje está calor. E quantas das vezes eu vou para a igreja? Nossa, barulhão. E quantas das vezes eu vou ali para a igreja, a gente passa por uma pracinha, aí tá ali os bares, né? Um monte de gente ali na pracinha, lá sentado nas mesinhas, ouvindo as músicas deles lá, tudo de boa, né? Curtindo final de semana, nas bebidas, nas danças, né? Bem relaxadamente, que coisa boa, né? Churrasquinho, coisa boa, né? E esquece, sabe? Eita, Glória, eu derrubei meu negocinho ali. Peraí, gente, já volto que eu vou pegar meu negócio no chão. Então, gente, eu voltei. Caiu minha piranha no chão, senão alguém passa ali, aí estoura, coitada. Aí, o que acontece? Eu não terminei, faltou só mais um pouquinho, eu comi minha canjica aqui, ainda faltou um pouquinho, assim. Aí, o que acontece? Aí essas pessoas, né, aí que nem fala, fica ali, né, curtindo tudo. Aí, todo final de semana é dessa forma, né? Trabalho, final de semana, bebida com os amigos, músicas, e assim vai, prosseguindo a vida, né? Ninguém está preocupado com a vinda do Senhor Jesus Cristo, ninguém está preocupado com isso, ver os crentes passando, mas ninguém está preocupado com isso, né? Vamos curtir, vamos viver a vida, né? Porque a vida é uma só, morreu, acabou, já era, vamos curtir, né? E por aí fica. Mas só que sabe que há contas a pagar, né? Depois da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica por aí. Cada um vai dar conta com Jesus, né? Vai ver a própria realidade, que é a Bíblia que fala, né? O juízo final virá para todos vão se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente tem uma responsabilidade. Então Jesus dá oportunidade para cada um. Não é por força, não é por violência, né? É Deus trabalhando no teu coração. Ah, vou esperar. Eita, Jesus, eu batendo minha mão toda hora nesse microfone. Vou esperar Jesus tocar no meu coração para eu servir a Ele, porque agora ainda não. Não, gente, não é assim. Você não tem que esperar Jesus tocar no seu coração, você tem que dar o passo para Jesus. Você tem que se esforçar. Porque se você não se esforçar, Jesus não vai fazer por você. Jesus não vai, ele já fez por nós o que tinha que fazer, foi nos salvar naquela cruz do Calvário, né? Ele já fez o sacrifício por nós. Agora quem tem que guardar a nossa coroa somos nós. Ele deixou essa responsabilidade para nós continuarmos. Ele deixou a Bíblia como exemplo aqui, para nós lermos e poder guardar a palavra dele e praticar. Não é só você, eu leio, tá bom, li ali os Salmos 91, né, como muitos gostam de ler, os Salmos 91, mas não pratica, né, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com nada, quero viver minha vida normal, quero viver minha vida de dança, de bebida, de prostituição, quero fazer tudo que tem de direito, mas eu creio em Deus, eu tenho uma fé maravilhosa. Amém, você tem uma fé, mas você não tem obediência, né? E Deus não gosta de pessoas assim, que sejam rebeldes, né? Não pode ser rebelde. Você tem fé, mas não tem obediência. Tem que obedecer à voz de Deus, tem que renunciar, tem que querer mudança, tem que querer transformação, porque sem santidade ninguém vai ver Jesus. No céu não entra qualquer coisa, no céu não é bagunça, não é dessa maneira, não é dessa forma. Jesus nos ensina a gente colocar nossa vida sempre no altar, sempre na posição, sempre na palavra de Deus. Amém? Então busca Jesus, que Deus vai falar mais no teu coração, Ele vai te dar mais discernimento da palavra, vá para o ministério, amém? E Jesus vai falar mais direitinho ao teu coração. A gente só fala aquilo que Jesus coloca em nossas bocas, né, para falar com você, amém? Então, se hoje estou aqui falando com você, porque Jesus está fazendo um convite para você, vá para a presença de Deus.
Vai, porque você vai ver que vale a pena. E Deus vai estar dando grandes livramentos sobre a tua vida. Grandes livramentos sobre a tua vida você vai estar tendo. E você vai dizer, Jesus, obrigado. Obrigada, meu Deus. O bom é estar nos teus atos. O bom é estar na tua casa te adorando, te engrandecendo, né? Fazendo a tua obra, olhando para Jesus, do que fazendo a vontade do adversário. Amém? Com Jesus você tem mais a ganhar. Com ele você tem a ganhar. Agora com este mundo cheio de, né, coisas que leva para o caminho errado, você só tem a perder. Parece que é lindo, é maravilhoso, mas Deus fala, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você vê brilhando, nossa, é a luz. Não. Às vezes é pura enganação. Pura enganação, é ilusão. Vê a luz e depois da luz está ali uma grande treva. Aí vai pedir socorro, vai pedir ajuda, não tem mais ninguém por você. Não tem ninguém por você, porque foi a sua escolha. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. Você tem que saber que tipo de escolha você está fazendo. Que tipo de escolha você está fazendo? Jesus deixou para que nós viemos sim escolher. Porque Jesus já falou, não forço ninguém. Não quero ninguém forçado. Mas vai entender muito bem o caminho do mal, do bem. Ninguém é inocente. Não tem. Ninguém é inocente. Não vem dar de inocente, de que eu não sei, eu não sabia, não vi, dar de cego, não. Porque com Jesus não tem balela, tá? Com Jesus, naquele grande dia, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje nós vivemos pela graça, a misericórdia de Deus, nós podemos clamar, nós podemos pedir misericórdia, Jesus nos perdoa. Jesus, ele está pronto para perdoar. Pronto para te perdoar. Quantas vezes for, Jesus te perdoa. Mas não brinca, não. Né? Não fica deixando o que você pode fazer hoje para amanhã, não. Faça. Faça. Né? Vá, corra para a presença do Pai. Porque é a melhor coisa que nós podemos fazer. A melhor coisa que nós podemos fazer. Nós não temos mais ninguém, a não ser Jesus, nosso Salvador, para nos ajudar. O resto é tudo perca de tempo. É tudo ilusão. Tá? Se alerta. Acorda. Desperta. Salve-se. Porque só você pode se salvar. Ninguém pode te salvar. Tem a palavra lá de Noé, quando Jesus mandou Noé fazer aquele barco. Muitos criticaram Noé, chamaram Noé de doido. Noé ficou anos e anos construindo aquele barco. E Jesus dando oportunidade para aquele povo se arrependerem. Porque Jesus falou que ia mandar um grande dilúvio. E Jesus cumpriu. Veio o dilúvio. Muitos não acreditaram. E muitos o quê? Morreram. Morreram naquele dilúvio. Só restou Noé e a sua família. Somente eles que deram ouvido à voz de Deus. O resto tudo pereceram. Tudo pereceram. Amém? Mas Jesus, com sua misericórdia, né, fez ali aliança com Noé e prometeu não destruir a humanidade. Porque vocês mesmos se destruirão sozinhos. E é o que está acontecendo, que nós estamos vendo neste mundo hoje. O povo mesmo se destruindo, se acabando, né, perecendo, por falta de conhecimento, por falta de buscar a presença do Espírito Santo, não querem Jesus, querem viver na vida errada, no pecado. E é isso que está acontecendo. O mundo não está acabando. O mundo está se acabando, o mundo vai acabar. Não acaba, gente. Quem acaba são os próprios viventes que vivem nele. É o ser humano. O ser humano, sim. Eles estão se destruindo. Eles estão se acabando por causa do pecado. O pecado, ele destrói tudo. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo de reflexão para mim, para você. Então, vamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória, né? Ficar com Jesus, né? Que é bem melhor, mesmo que nós somos falhos, não sou perfeita, né? Procuro perfeição no Senhor Jesus Cristo. Estou aqui caminhando de fé em fé em fé, pedindo misericórdia do meu Deus, né? Que é isso que eu tenho que pedir. E é isso, até a volta de Jesus, né? Para que nós possamos estar na glória com o Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Ó,
Fica com Deus, Deus abençoe. Até o louvor, né? Esqueci aqui. Eu gosto sempre de deixar um louvor. Deixa eu tô lembrando de uma aqui. Louvar um pequeno, se fala. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaço, dividido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz, filho, estou com você. Aleluia, Jesus. Ai, eu esqueci o pedaço do restante. Eu sei ele, viu, gente? É que quando, na hora que precisa, a gente esquece. Eu sou o teu Deus, pra ajudar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Eu sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Aí ele fala assim, o sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado contra os vendas vai. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Ele fala, né, que esse louvor muito bonito é antigo, né, que não se louva mais. E fala que o seu sorriso, né, não é mais como antes, que a alma grita pedindo socorro, pedindo a paz, né? Quando se encontra dessa maneira, não tem paz, né? E a paz só Jesus tem para nos conceder, essa paz que vem dele, a alegria verdadeira que vem de Jesus, né? Não precisa você estar dentro de um bar, não precisa você estar dentro de um salão, né? Aleluia, um salão mundano aí de músicas, né? Essas músicas profanas para você sorrir, para você se alegrar, para você estar bebendo, se prostituindo, né? Fazendo um monte de coisa errada ali para ter alegria, estar com seus amigos que você disse era amigo, né? Para poder ter alegria ali. Não, Jesus, ele supre tudo isso. Aleluia, porque aquilo ali é passageiro, as pessoas vão embora, né? E você fica ali sozinho, muitas das vezes vazio, triste. Aí sempre precisa ter amigos em volta de si para você sentir alegria, porque se você não tiver os seus amigos aí dentro da sua casa, fazendo aquele churrasquinho, né, isso e isso, porque a gente sabe, amigo verdadeiro é só Jesus, porque existem amigos que dizem ser amigos, mas não são amigos, são interesseiros, só quer você pelo que você tem, o que você possa oferecer. Se você não tiver algo para oferecer a eles, você não presta, você não serve, né? Ninguém te procura, louvado seja Deus. Se você é alguma coisa melhor, tem um casão, tem um carrão, tem uma conta bancária maravilhosa, você tá assim, ó, cheio de amigos, mas não tem nada, as pessoas não querem nada de você. Ou às vezes quer só saber da sua vida, saber como você, o que você tem, deixa de ter, né? Para saber se você tá melhor do que ele ou pior do que ele. Louvado seja Deus, né? Só para isso, só para interesse mesmo. Mas Jesus, ele cuida de mim e de você. Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso melhor. Amém? Fica com Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, a esse vídeo, ouviu tudo, toma posse da sua vitória. Em nome de Jesus. Creia em Jesus, não em mim. Eu não. Eu não tenho nada para te oferecer, tá? Não tenho nada. Sou apenas uma serva do Senhor. Simples, que estou aprendendo com Jesus. Aleluia. Necessitada de oração, né?
carente das orações, né, orando, buscando a presença do meu Pai, sabedoria que há em Deus, né, e é Ele que nos ensina. Mas confia no Senhor, né, peça discernimento para Deus, busque na palavra, que a palavra é a verdadeira revelação que fala conosco. Se encha da presença do Espírito Santo, que você vai ver o renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família, em todas as áreas. Sabe o que é todas? Todas mudam, muda mesmo. Tudo novo. Jesus muda a amizade, muda tudo que estava assim, Deus, ó, ele transforma. Jesus, quando ele chega no ambiente, o mal, ó, bate em retirada. Todo mal tem que bater em retirada da sua vida, da sua casa, de tudo. Tudo sai em nome de Jesus. Né? Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai Jesus, eu agradeço, meu Deus, por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, orando, meu Deus, meu Pai Jesus, Senhor amado, por essa palavra, Senhor Jesus, por o Senhor nos usar, Pai, na simplicidade, Senhor. Toma essas vidas que está aí do outro lado, Jesus, em tuas mãos. Visite os seus lares, Senhor Jesus. Visita, meu Deus, meu Pai, suas necessidades. Eu não conheço, Senhor Jesus, meu Deus, Pai, o que elas precisam, o que elas necessitam, mas o Senhor sabe, Deus. O Senhor conhece, Jesus, a situação de cada uma delas, Senhor. Não sei se todas, Senhor Jesus, vai ter a paciência, Jesus está vendo esse vídeo até o final, mas aquela que conseguir, Jesus, meu Deus, Pai, abençoa, Pai, grandiosamente a vida dessa mulher, deste homem. Não sei, Jesus, meu Deus, Pai, quem vai estar assistindo, Senhor, mas que o Senhor possa ir de encontro e recompense grandiosamente a vida dessa pessoa, Senhor. Faça a obra sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ajuda ela, Jesus, transforma a vida dela para a glória de Deus, Pai, para ela testemunhar que o Senhor é fiel, Jesus, glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Diga amém para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, creio que vou vir aí com mais novidades. Se Deus quiser, em nome de Jesus, me ajuda aí no canal, que vai ser bênção para a minha vida e para a tua vida também. Amém? Beijo. Fica com Deus, gente. Amém.